Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário sobre 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Bom, meus amados, esse primeiro versículo que lemos hoje, ele está se referindo a um posicionamento incisivo que o apóstolo Paulo está dando, né, uma exortação direta para um comportamento deles, para que eles pudessem ser fortes no Senhor, que eles pudessem ser corajosos, e possivelmente essa exortação, ela diz respeito à vida cristã como um todo, nos posicionamentos, mas especialmente, quem sabe, para não ceder, né, para não ceder em coisas que são essenciais para o evangelho, relativa ou à perseguição que pudesse vir, e sempre vinha naquele tempo de uma forma muito forte, como também aos falsos mestres que de alguma forma pudessem estar como que pressionando a verdade que eles tinham recebido. Então, olha só, uma das medidas para se calcular a força é a resistência. Então, eles deveriam resistir ou à perseguição ou ao falso ensino dos mestres, que eram falsos mestres, de maneira que eles ficassem na verdade, exortando que todas as coisas que eles fizessem deveriam serem marcadas pelo amor, porque o amor reflete a maturidade. Se há amor verdadeiro, o amor de Deus, Deus está na igreja, está nas pessoas. Isso fala então do quanto eles deveriam se negar, se abnegar a si próprios, né? E o quanto eles deveriam se devotar a Deus, porque o amor diz respeito a Deus e diz respeito ao próximo. Falando assim, o versículo 15, o 16, 17, acho que até o 18, vou ler aqui. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, e que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Eu li até aqui para poder falar do mesmo assunto. Bom, Estefanas é uma família, né? Então, essa família, Paulo fala sobre ela lá em 1 Coríntios 1, no capítulo 1, versículo 16. Diz que ele batizou muito pouca gente. Ele batizou a família de Estefanas. Bom, essa família aqui, certamente, ele batizou os homens e as mulheres que eram mais velhos. E eles eram como que os primeiros convertidos, as primícias da Acaia. Acaia é a província debaixo da Grécia, né? Aonde está Atenas e aonde estava a cidade de Corinto. Então, o que nós vemos aqui? O apóstolo diz que, falando de Estefanas, que homens como esse, ou uma família como essa, no sentido daquelas que se dedicam, no sentido de auxiliar na obra e no trabalho, as pessoas deveriam respeitar tais pessoas. Como um princípio geral que deve existir um respeito, todos somos irmãos, mas deve existir um respeito dos irmãos àqueles que se dedicam e trabalham, auxiliando e trabalhando na obra do Senhor. Ele mais abaixo, ele diz assim que ele se alegrava muito então com a vinda de Estefana, de Fortunato e de Acaio. E ele diz que eles supriram da parte dos coríntios para com Paulo algo que eles não podiam fazer. A primeira coisa que vem à menção, quem sabe, poderia ser uma ajuda, um recurso, um dinheiro, né? Mas pode ser que eles foram lá, quem sabe, ajudar Paulo em alguma coisa que ele estava fazendo, que não precisa até não ser realmente um bem. Eles pudessem, como Paulo foi a Corinto e pregou o evangelho e esteve lá um tempo, agora estando em Éfeso, esses que foram lá, eles, em nome dos coríntios, ajudaram Paulo naquilo que ele estava precisando. E ele diz assim, olha, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Isso, no versículo 18, tem a dizer que, quem sabe, eles trouxeram algumas notícias
falando a respeito de como os coríntios estavam, e é possível que depois, indo embora, levaram as notícias de Paulo e do trabalho e das coisas, que como alegra a gente saber que tem uma igreja sendo formada em tal lugar, que isso está acontecendo, que as coisas estão prosperando, que embora as lutas, as pessoas estão persistentes, e assim por diante. E ele termina o versículo 18 assim, ó, reconhece, pois, aos tais. Então, reconhece a família de Estefanas, reconhece a família de Fortunato, reconhece o Acaio, reconhece essas pessoas que se dedicam e que trabalham no Senhor. Aqui, no versículo 19, assim, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdo-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, ou Priscila, né? Com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, o apóstolo Paulo faz aqui uma menção, né, que as igrejas da Ásia, né, vos saúdam. Bom, quais seriam as igrejas da Ásia? Olha, meus queridos, as igrejas da Ásia, elas são as igrejas que você vai encontrar no livro de Apocalipse. Né? Aquelas 7 cartas foram escritas para as igrejas que existiam na Ásia. Por isso que lá tem Éfeso, tem Laodiceia, tem Filadélfia, né? Tem Pérgamo, Sárteres e assim por diante. Né? Então, as igrejas, nem todas existiam nesse momento, mas existia. Então, as igrejas que estavam na Ásia Menor vos saúdam. Né? Hoje, aonde é o país Turquia, é a Ásia. Né? A Ásia, a Ásia Menor, a Galácia, está tudo junto ali. Né? Está tudo dentro do mesmo país. Mas vamos lá. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila. Bom, meus amados, como a igreja que está na sua casa, quer dizer, existe uma saudação dessas pessoas que eram construtores de tenda, como Paulo, e que moraram em Corinto um tempo, e que os coríntios conheciam muito bem, que agora possivelmente estavam lá em Éfeso, morando ou fazendo um processo no sentido de serem servos do Senhor, naquilo que estavam servindo, mas na casa deles dá a entender que eles estão morando lá. Então, afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, todos os irmãos o saúdam, quer dizer, é uma saudação da parte da igreja. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Bom, olha só, não é possível dar um beijo. Ósculo santo é um beijo santo. Ósculo era dar um beijo. Observe que a igreja primitiva, elas, tanto os homens com os homens, né, e as mulheres também, né, se saudavam com um beijo santo. Essa prática, com o passar do tempo, ela foi perdendo a força e perdendo a aplicabilidade por causa da maldade, por causa da malícia. Né? Então, eu, quando me converti, eu fui ensinado na igreja que um homem jamais deveria beijar outra mulher, cumprimentando assim como se faz. Só que é interessante, né? As pessoas do mundo se cumprimentam e muitas vezes tem isso sem ser algo maldoso, né? Como um cumprimento. E nós, dentro da igreja, passamos a não poder fazer isso por causa de uma maldade que deveria estar no mundo e não dentro da igreja. Esse negócio aqui é meio estranho, né? É uma prática que eu aprendi e mesmo porque sempre diz assim, para não ter afinidade, no sentido de poder sofrer uma tentação, para que as pessoas, cada um saiba o seu lugar. Só que a palavra de Deus manda ter, né, amados? Então, observe sempre que é complicado, né, esse assunto, e isso foi, ao longo do tempo, sendo não só, não, na igreja, né, foi sendo substituído por um aperto de mão. Né? Foi substituído por um aperto de mão. Então, observe que há uma instrução bíblica para isso, sendo que isso deveria ser feito com pureza, com respeito e com amor, com uma manifestação de uma saudação amorosa. Então, chegando aqui no 21, diz assim: saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Normalmente Paulo ditava.
e é possível que ele tenha ditado, quem sabe chegando nesse ponto, saudação, né, da minha própria mão. Quer dizer, ele vai escrever a saudação. Ele ditou a carta e agora ele pega a caneta e vai escrever a saudação. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Essa palavra pode ser trocada por amaldiçoado. Certamente, mesmo que isso não seja dito, quem não tem uma vida com Cristo está sujeito à condenação, e isso é certo. Mas seja anátema, maranata. Essa palavra aqui, ela é usada pelos cristãos nos primeiros séculos, né? E ela vem do aramaico. E, na verdade, essa palavra, ela tem, se ela for usada assim, ó, maranata, né? Se ela for usada separadamente, maranata, ela significa falando que o Senhor veio. Se ela é pronunciada maranata, ela diz Cristo vem, vem Senhor Jesus. Então, ela pode, conforme a separação dentro do dialeto aramaico, né, que é um dialeto dos hebreus, ela pode ter, então, duas interpretações. Que ele já tivesse vindo, né, que o Senhor veio, ou vem Senhor Jesus, ou Cristo vem. Né? Então, falando assim, Maranata, nós conhecemos isso pela expressão que Jesus Cristo, como uma invocação, ou como uma declaração, ou como uma oração, ou como um pedido para que Cristo possa vir. Né? Cristo vem. A graça do Senhor Jesus, Cristo seja convosco. Isso aqui é uma saudação que normalmente o apóstolo Paulo terminava suas cartas e fala então, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, estamos encerrando aqui o livro de 1 Coríntios. Se você tem algum comentário, alguma coisa para acrescentar, por favor, faça, que nós estaremos conversando dentro do possível. Um abraço, fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.